Você já deve ter ouvido falar como os apartamentos no Japão são pequenos, mas tenho certeza que você nunca viu apartamentos tão pequenos como esses. No vídeo de hoje, vamos ver o quão pequenos os apartamentos japoneses podem ser. O apartamento que você vai ver agora é minúsculo, mas pode ter certeza que tem coisa pior pelo vídeo. Mas como você pode ver, esse já não tem espaço para nada. Não tem como ter nenhum móvel no lugar. Nenhuma cama você consegue colocar, quanto mais um armário ou alguma coisa assim. Quando você entra no apartamento, vê o lugar onde colocam os sapatos para poder entrar. E logo ao lado tem uma coisa engraçada. Tem um lugar que dá para colocar uma máquina de lavar. Mesmo em um lugar tão pequeno, dá para lavar suas roupas. Mas você vai ver que seria muito melhor se você pudesse usar esse espaço para outra coisa. A entre aspas cozinha é logo ao lado e é composta basicamente por um fogão de indução e uma pia. Não tem espaço para cortar nada. É praticamente só uma decoração, porque cozinhar nessa situação fica bem difícil. Mesmo sendo pequeno, o chuveiro e a privada ficam em espaços separados e o chuveiro até que é bem grandinho e confortável. E é muito melhor que muito apartamento pelo Japão, você vai ver pelo resto do vídeo. O problema aqui é a privada, que fica num espaço tão pequeno que não dá nem para fechar a porta, você fica com as pernas para fora. Agora para a parte principal do apartamento, que seria uma espécie de sala e quarto, é minúsculo. Não dá nem para guardar suas roupas. Você tem que usar alguns ganchos no canto do quarto e comprar alguns racks para pendurar algumas camisetas. Mas não dá para ter muita roupa não, muito menos uma TV. Para dormir, você tem um loft que dá para colocar um colchão e é só. E como eu disse, não tem como ter um espaço para colocar uma TV. E a solução é ter um projetor, que fica meio meia boca, mas dá pra usar. Esse é um apartamento muito pequeno, mas você vai ver coisa muito pior pela frente. O próximo é um tanto quanto bizarro. Sabe por quê? A entrada dá logo no banheiro. No banheiro. E pra variar, claro que ele é minúsculo, né? Mas apesar do tamanho, ele é até que bem equipado. Tem uma banheira simples, mas que dá para usar, a privada é daquelas smart japonesas, e tem uma pia em cima da caixa acoplada, que deixa as coisas meio difíceis para escovar os dentes, por exemplo, mas dá para usar. Mas agora para a parte principal. Quando você abre a porta, é isso aí que você vê. Realmente o negócio é só um corredor. Dá pra cruzar de uma ponta a outra do apartamento em menos de 10 passos, chega a ser ridículo. Além do comprimento, a largura também é ridícula. Não dá nem pra esticar os braços, eles encostam nas duas paredes. As imobiliárias que cuidam desse apartamento juram que você pode viver nele bem feliz, mas eu aposto que isso é uma mentira. Mentira. É mentira. Caluniador! Como é que você vai ser feliz num lugar que não dá pra colocar nada? Nenhuma cama. Você precisa de um futon para desenrolar quando for dormir e enrolar quando acordar. E é óbvio que não tem como ter um apartamento desse sem uma bizarrice. E sim, tem uma cozinha no lugar, com um fogão a gás ainda por cima. Mas diferente do apartamento anterior, tem um lugarzinho que dá pra cortar as coisas. Então por mais bizarro que seja, esse lugar minúsculo é ainda maior que o anterior nessa questão. E sim, de novo, tem uma máquina de lavar. Sério, eu acho que roupa limpa é a maior prioridade de um japonês. Mas mesmo sendo tão pequeno, pra falar a verdade, dá pra você viver sim, se você for uma pessoa que não fica muito em casa, claro. E se tiver disposto a não ter muita coisa, como roupa, eletrodoméstico, um PC ou até uma TV. Esse aqui é bizarro de verdade. Só olha como que é a entrada do apartamento. Você precisa ligar a luz no quadro de luz antes de entrar, que fica todo exposto. Bom, pelo menos esse é o apartamento mais barato de Tóquio. Ele custa $100 por mês para ser alugado. Por incrível que pareça, ou não considerando o estado do apartamento, ele é maior que o anterior. E logo na entrada tem um espaço para colocar algum móvel que cabe até uma geladeira. Mas para que uma geladeira se de novo não tem espaço para cozinhar? Você tem que decidir, espaço para cozinhar ou ter um mini fogão. Ou seja, não dá para cozinhar. E de novo, é só um corredor, mal iluminado e com as paredes em um estado terrível. Nele não tem ar-condicionado, e considerando onde o apartamento está, que não tem janela, nem nenhuma saída de ar, o lugar vira um forno no verão. Na verdade, tem uma porta que dá em um quintal todo bagunçado, então de dia até que dá pra pegar um ar fresco de vez em quando, mas não sei se é suficiente quando tá tão quente como é no verão japonês. Mas você percebeu uma coisa? Não tem um banheiro nesse quarto. Se você quiser fazer suas necessidades, você vai ter que ir até um banheiro comunitário. E o mais bizarro é que o prédio tem vários apartamentos e tem um banheiro. Só um. E você não pode usar. Ele só é permitido ser usado por um único morador. Por quê? Ninguém sabe, é um mistério. Como eu disse, se você quiser tomar banho, vai ter que procurar um banheiro comunitário. E se quiser te soltar aquele barroso durante a noite, vai ter que correr até uma combine mais próxima para se aliviar. Sei lá, pelo menos na minha opinião, se você tá pensando poderia ser pior, sério, eu duvido. Esse aqui agora é tão bizarro que até o prédio é bizarro. Dá uma olhada nisso, parece que ele saiu um daqueles memes, tá ligado? Mas ele é de verdade.
Olha quão fina essa desgraça é. Dá pra uma única pessoa se esconder na frente dele. E por ser um prédio tão fininho, ele abriga um dos piores apartamentos do mundo. E até pra subir a escada até o apartamento é uma puta dificuldade. Os degraus são estreitos, o teto é baixo e faz tudo parecer perigoso. Quando você entra no apartamento, você vê a, entre aspas, cozinha, grudada na porta, e a porta de um banheiro. Pra você ver como o lugar anterior era tão ruim, apesar desse daqui talvez ser pior ainda assim tem um banheiro. O foda é que ainda assim não dá pra cagar, porque não tem uma privada. É só um chuveiro, e a não ser que você seja um dos que gosta de cagar em pé, não dá pra soltar um barroso de noite. Esse banheiro também é menor de todos, é quase um caixão. Não dá nem pra se mexer direito. Mas ainda assim dá pra tomar seu banho de gato, e é isso aí, seu porco. De novo, a entre aspas cozinha, novamente tem uma pia e um fogão de indução, mas também não tem um lugar para cozinhar. Acho que isso é um padrão de apartamento pequeno, né? E além disso, esse é o primeiro apartamento que vem com a geladeira, mas provavelmente você vai conseguir colocar no máximo um iPhone dentro e nada mais. A câmera pode até fazer parecer que o apartamento é grande, mas olhando de cima, dá pra ver o quão minúsculo ele é. Bizarro, né? Não cabe absolutamente nada, e não tem a mínima ideia como você poderia guardar coisas como suas roupas nele. Acho que você teria a viver pelado se resolvesse morar num lugar desses. Outra coisa bizarra é que só tem 2 tomadas no lugar, mas pra falar a verdade não cabe nada aí, então você vai precisar de uma tomada só pra carregar o seu celular e já era, né? Também nesse lugar tem um ar-condicionado, que serve só pra tomar espaço, considerando que com o tamanho do lugar, acho que seria melhor não ter um e viver de janela aberta pra ter um pouquinho mais de espaço. Lembra quando eu falei de cagar em pé? Então, você não precisa, porque diferente do apartamento anterior, tem um banheiro que fica fora do apartamento, ele pode ser utilizado por você e não é reservado para um único morador. Na verdade, inclusive, ele é reservado só para você. Ele fica do outro lado do apartamento e é assim, meio bizarro, porque fica num cantinho todo torto, e é bem claustrofóbico, e a privada ainda por cima não é smart. Mas olha só, tem uma pia pra lavar a mão. Agora é uma menção honrosa, e é como viver em um K-Car. K-Car é um carro japonês bem pequenininho, pensado para entrar em ruas apertadas, e é super econômico e barato de manter. O governo japonês ainda incentiva a compra deles, fazendo com que os impostos sejam um pouco mais baratos, além dos seguros. E eu diria que eles são até bonitinhos, mas por algum motivo quase ninguém gosta deles. E esse é um dos motivos que o governo japonês incentiva a compra, pois ele é um carro que se encaixa muito bem na urbanização das cidades. Os apartamentos que vimos hoje são tão pequenos que eu arriscaria dizer que viver um carro desses é até mais espaçoso. Cabem 2 pessoas e dá pra viver bem. Sim, obviamente para fazer coisas como ir no banheiro e tomar banho, você vai ter que ir em um lugar público. Mas no Japão isso é relativamente comum de se achar, então meio que tá tudo bem, já que você tá dentro de um carro. Dentro de carro você tem espaço para guardar algumas coisas e tem até uma mesa que você pode usar para trabalhar, comer ou até cozinhar. Sim, você tem espaço para cozinhar dentro do carro. E além da mesa para cortar as coisas, você tem um fogão e uma pia. Então tem uma cozinha melhor que todos os apartamentos dessa lista. A pia pode ser usada para lavar as coisas e até para escovar os dentes de manhã, após tomar um ótimo café com torradinhas feita no seu fogão portátil. Não vou dizer que essa é a forma mais conveniente de se viver, pois ter que ficar procurando um banheiro toda hora que você for fazer alguma coisa deve ser horrível, mas ainda assim uma alternativa para viver de um jeito diferentão em um país tão diferentão. Muito obrigado por ter assistido, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me diz aí nos comentários se teria coragem de morar em um lugar desses, e é isso. Arigatou gozaimashita, já né?